Você acredita que uma única decisão pode mudar completamente a sua vida? Marco, um milionário arrogante que acreditava ter tudo, viu seu mundo virar de cabeça para baixo ao cruzar o caminho de Clara, uma mulher simples, mas de espírito inabalável. O que começou como um encontro desastroso em um trem acabou revelando segredos, traições e uma inesperada segunda chance de encontrar o amor e formar uma família. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, onde o orgulho é desafiado e o impossível se torna realidade. Não perca um segundo dessa jornada emocionante. Marco entrou no vagão apressado, ajeitando o relógio enquanto segurava uma pasta de couro em uma mão. Estava tão distraído que não percebeu o movimento ao redor. Foi quando deu um passo em falso e sentiu algo sob o sapato. Ah, claro! Milionários acham que os sapatos caros os autorizam a pisar em qualquer um. A voz feminina veio com força, acompanhada por um olhar severo. Ele virou-se para encontrar uma mulher de aparência simples, mas com uma postura firme. Desculpe, mas talvez, se houvesse menos gente e mais espaço, isso não teria acontecido. Ou talvez você pudesse aprender a andar sem atropelar os outros, rebateu Clara, cruzando os braços, com um sorriso irônico que o desarmou. Marco ficou surpreso. Não estava acostumado a ser confrontado, ainda mais por alguém tão incomum. Acredite, não foi intencional. Ah, sim, imagino que pisar no pé de alguém seja seu hobby secreto. Antes que ele pudesse responder, um senhor idoso, sentado próximo à janela, levantou a cabeça e interveio. Se vão discutir, ao menos aproveitem a vista. É de graça. Marco e Clara olharam na mesma direção, para a janela. A paisagem era realmente impressionante. O rio brilhando ao sol, enquanto pequenas embarcações cruzavam suas águas calmas. Por um momento, o silêncio tomou conta do vagão. Bem, disse Marco finalmente, sinto muito pelo seu pé. Clara ergueu uma sobrancelha, avaliando sua expressão. Isso foi tão sincero quanto uma propaganda de banco, mas eu aceito. Ela voltou sua atenção para a janela, e Marco tentou fazer o mesmo, mas sua mente continuava voltando para a troca de palavras. Não era só a provocação, havia algo na maneira dela, uma honestidade desconcertante. Quando o trem parou em uma das estações, Clara se posicionou para desembarcar. Marco observou enquanto ela desaparecia na multidão. Ele não sabia por que sentia curiosidade, mas era inegável que aquela mulher tinha algo diferente. De volta à sua mansão naquela noite, Marco se viu pensando nela. Sentado em seu escritório, com uma taça de vinho na mão, ele refletia. Tudo na vida parecia sob controle. Os negócios, os investimentos, até mesmo os detalhes triviais de sua rotina. E, no entanto, havia algo faltando. As palavras do velho no trem ecoaram em sua mente. Aproveite a vista. É de graça. Marco bufou. Aproveitar o quê? Um vagão lotado e pessoas inconvenientes? Ainda assim, ele sabia que o problema não estava no vagão ou nas pessoas. Estava nele. Aquela mulher, Clara, havia despertado algo que ele não sabia nomear. Talvez fosse o confronto, ou talvez o fato de que ela o tratava sem o respeito que ele esperava dos outros. Na manhã seguinte, Marco fez algo raro. Pegou o trem novamente. Ele nunca usava transporte público 2 dias seguidos, mas sentiu que precisava. Assim que o vagão começou a deslizar pelos trilhos, ele procurou entre os rostos. Mas Clara não estava lá. Havia, no entanto, o velho senhor. Ele estava sentado no mesmo lugar, com o mesmo olhar tranquilo. Quando Marco passou, o homem ergueu a cabeça e falou com um leve sorriso. Procurando alguma coisa? Marco hesitou, mas respondeu. Não, só aproveitando a vista. O senhor riu baixinho. Então você está no caminho certo. Marco não respondeu. Ficou de pé, olhando pela janela. O trem continuava sua rota pela costa e o sol brilhava sobre as ondas do mar. Ele sabia que havia algo naquela interação.
algo que estava tentando entender. Pela primeira vez em muito tempo, Marco se permitiu a ideia de que talvez fosse hora de fazer algo diferente, de quebrar as barreiras que ele mesmo tinha construído. E com isso em mente, ele prometeu que se tivesse outra chance de encontrar Clara, ele a enfrentaria com mais do que desculpas formais. Talvez, só talvez, ela fosse a chave para algo que ele nem sabia que estava procurando. Marco estava sentado em sua poltrona preferida quando ouviu um sussurro vindo do corredor. Levantou-se para investigar e encontrou Lívia, sua governanta, conduzindo uma nova candidata à vaga de empregada. Ele sequer levantou os olhos, gesticulando para que ela entrasse, mas a voz firme da mulher o fez parar. "Você de novo?" Ele disse, surpreso ao ver Clara. "Não sabia que você era o dono deste lugar. Se soubesse, teria reconsiderado", respondeu Clara, com um meio sorriso. "Interessante. Para alguém que reconsidera tanto, você parece estar sempre no meu caminho." Lívia, sentindo a tensão, interrompeu rapidamente. "Clara é uma das candidatas. Está pronta para começar de imediato, caso o senhor aprove." Marco cruzou os braços. "Veremos." Ele se inclinou levemente, avaliando Clara com um olhar crítico. "Você sabe no que está se metendo?" "Provavelmente, mas com certeza saberei lidar. Tenho prática em conviver com homens difíceis", respondeu Clara sem hesitar. Lívia piscou algumas vezes, surpresa pela ousadia. Marco, no entanto, apenas soltou uma risada curta. "Vamos ver quanto tempo dura." Poucas horas depois, Clara já havia começado a trabalhar na mansão. Ela explorava os amplos salões, impressionada com o luxo, mas sem perder o foco. Enquanto isso, Lívia a observava à distância, com uma expressão indecifrável. "Você parece bem confortável para alguém que começou agora", comentou Lívia, cruzando os braços ao lado de Clara. "Eu diria que confortável não é a palavra certa, mas me adapto rápido", respondeu Clara, sem perder a compostura. "Boa sorte. O Sr. Marco não é fácil de agradar, e esta casa, bem, exige um nível que nem todos conseguem alcançar", disse Lívia, com um tom que misturava advertência e superioridade. Clara deu um pequeno sorriso. "Vou manter isso em mente." Os dias seguintes foram cheios de pequenos testes. Marco, apesar de sua atitude distante, observava Clara de perto, curioso para ver se ela resistiria à rotina exigente. Mas foi ele quem acabou sendo desafiado. Uma tarde, enquanto Clara limpava o escritório, Marco entrou apressado e tropeçou em uma cadeira. "Talvez fosse bom prestar atenção ao redor", ela comentou, sem sequer olhar para ele. "Você sempre tem um comentário na ponta da língua, não é?" retrucou Marco, tentando esconder a irritação. "Faz parte do pacote." Apesar das provocações, Clara estava ganhando terreno. Marco não podia ignorar que havia algo em sua honestidade e humor afiado que o desarmava, mas não eram todos que estavam satisfeitos com a presença dela. Lívia, cada vez mais incomodada com a crescente influência de Clara, começou a plantar pequenos comentários venenosos. "Você sabia que Marco prefere perfeição?" disse Lívia em uma conversa casual. "Não é fácil atingir os padrões dele. E bem, não é todo mundo que se encaixa aqui." Clara arqueou uma sobrancelha. "Bom, eu não vim para agradar a casa. Vim para fazer o meu trabalho." Lívia escondeu o desagrado com um sorriso frio. "Veremos." A oportunidade de Lívia apareceu mais cedo do que esperava. Em um fim de tarde, Marco teve um ataque de asma no corredor. Ele estava sozinho quando Clara apareceu com um carrinho de serviço. "Está tudo bem?" ela perguntou, largando a bandeja ao ver sua expressão. Ele tentou afastá-la, mas sua dificuldade em respirar era evidente. "Fique longe. Eu resolvo sozinho", disse entre pausas ofegantes. Clara ignorou, aproximando-se. "Resolver o quê? Desmaiar aqui no corredor? Sem chances." Ela olhou ao redor, encontrou o inalador em uma mesa próxima e o entregou a ele.
Marco inalou rapidamente, recuperando o fôlego aos poucos. Melhor agora? Perguntou ela, com as mãos na cintura. Ele assentiu, ainda se recuperando. Não precisava fazer isso. Ah, claro, porque o milionário aqui poderia muito bem se socorrer sozinho. Não me agradeça, foi um prazer. Marco soltou uma risada curta, surpreendendo até a si mesmo. Você é impossível. Sim, mas também sou eficiente, respondeu Clara, recolhendo a bandeja e se afastando com um sorriso. Enquanto Marco observava ela se afastar, percebeu que havia algo diferente nela, algo que ele não conseguia ignorar. Lívia passava pelo corredor quando ouviu risadas vindo da cozinha. Aproximou-se discretamente e viu Clara conversando animadamente com outros funcionários. Ela apertou os lábios, irritada. A nova empregada já estava chamando atenção demais, e isso era algo que Lívia não podia tolerar. Mais tarde, Lívia a chamou para uma conversa privada. Clara, tenho algo importante para você fazer. O senhor Marco está passando por um momento sensível e quero que você cuide de um projeto especial para ele. Algo que mostre sua dedicação. Clara cruzou os braços, desconfiada. Certo. O que seria exatamente? Ele quer fazer uma pequena transformação no quarto. Algo delicado e sutil, mas que tenha toques infantis. Acho que ele está explorando ideias sobre como seria um ambiente familiar, disse Lívia com um sorriso ensaiado. Infantil? Repetiu Clara, franzindo a testa. Sim, algo simbólico. Você pode colocar algumas almofadas em tons pastel, um quadro bonito, o tipo de coisa que inspira esperança. Tenho certeza de que ele vai apreciar. Clara hesitou, mas a determinação no olhar de Lívia parecia inquestionável. Tudo bem, vou cuidar disso. No dia seguinte, Clara dedicou-se ao trabalho. Escolheu itens com cuidado, combinando cores suaves e pequenos detalhes que transmitiam ternura. Adicionou um quadro com a imagem de um pai segurando seu bebê, almofadas em azul claro e rosa e um perfume leve com aroma infantil. Enquanto ajustava as cortinas, não pôde evitar sentir que algo parecia fora do lugar. Por que será que ele pediu isso? Murmurou para si mesma. Não combina nada com o jeito dele. Horas depois, Marco chegou à mansão. Assim que subiu as escadas, sentiu o perfume antes mesmo de abrir a porta do quarto. Quando entrou, parou no meio do cômodo, atordoado. O cenário diante dele parecia zombar de tudo o que ele não podia ter. Almofadas pastel, pelúcias, o quadro. Ele ficou imóvel, as mãos fechando-se em punhos ao lado do corpo. Lívia! Ele gritou, sua voz ecoando pela casa. Minutos depois, Lívia apareceu na porta, com uma expressão de fingida surpresa. O que aconteceu, Sr. Marco? O que é isso? Exigiu ele, apontando para o quarto. Lívia lançou um olhar breve aos objetos antes de responder com voz suave. Ah, sim. Clara mencionou que estava decorando algo especial para você. Eu achei que ela tinha comentado com o senhor. Não é adorável? Marco sentiu o sangue ferver. Ele desceu as escadas em passos firmes, encontrando Clara na cozinha. Ela estava organizando bandejas quando ele entrou abruptamente. Você fez aquilo no meu quarto? Perguntou, a voz carregada de tensão. Clara ergueu os olhos, surpresa com o tom dele. Sim, fui eu. Por quê? Por quê? Ele deu uma risada incrédula. Você achou engraçado brincar com isso? Você sabia sobre minha situação e ainda assim resolveu zombar de mim desse jeito? Clara piscou, confusa. Sua situação. Eu só achei que era algo que você queria. Lívia disse que... Lívia, ele interrompeu. Não jogue a culpa nela. Isso foi obra sua. Ela soltou a bandeja com força na mesa. Eu nunca zombaria de você. Não faço ideia do que está falando, mas claramente você já decidiu que sou culpada. Então não tem mais nada a dizer. Você está demitida, declarou Marco, a voz fria. Clara o encarou,
os olhos brilhando de raiva e mágoa. Entendido. Ela tirou o avental e deixou a cozinha sem olhar para trás. Mais tarde, naquela noite, Marco sentou-se no quarto, agora decorado, olhando para o quadro na parede. Quanto mais pensava, mais as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Lívia disse que... Ele franziu o senho. Por que Clara mencionaria Lívia? Algo não parecia certo. Determinando-se a descobrir a verdade, ele foi até o quarto de Lívia. Bateu na porta com força, e ela abriu com um sorriso nervoso. Sim, senhor Marco. Você pediu para Clara decorar meu quarto? Ela hesitou por um instante, mas logo forçou uma expressão inocente. Bem, sim. Eu achei que seria uma boa ideia. Algo simbólico. Ela estava empolgada, então não quis interrompê-la. Marco estreitou os olhos. Você sabia que isso não era algo que eu aprovaria. Por que fez isso? Eu só queria que ela mostrasse serviço, respondeu Lívia, com uma falsa doçura. A paciência de Marco acabou. Pare com as mentiras, Lívia. Eu sei o que você está fazendo. Lívia perdeu a postura. Tudo bem. Sim, fui eu. Ela não pertence a este lugar, Marco. Eu estava tentando proteger o que é seu. Marco a encarou, os olhos duros. Você não estava protegendo nada além do seu próprio ego. Está demitida. Saia da minha casa agora. Marco estava parado na estação de trem, observando o vai e vem de passageiros. Fazia 2 semanas desde que Clara havia deixado sua mansão, e ele não conseguia se perdoar por como a tratara. Em sua mente, as palavras dela ainda ecoavam. Eu nunca zombaria de você. Quando estava prestes a desistir e voltar para o carro, ele a viu. Clara caminhava com 2 garotos ao seu lado, um segurando cada mão. Ambos riam, enquanto ela falava algo que claramente os fazia felizes. Marco ficou imóvel por um momento, processando a cena. Então, apressou o passo e entrou no trem atrás dela, passando por outros passageiros até se posicionar a poucos metros. Clara! Ela se virou surpresa. Por um instante, parecia não acreditar. Marco, o que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Procurando você. Preciso falar com você. Clara arqueou uma sobrancelha. Depois de me expulsar da sua casa, estou ouvindo. Os meninos a observaram curiosos, e Marco, olhando para eles, baixou o tom da voz. Eu cometi um erro terrível. Acreditei em mentiras e não te dei a chance de explicar. Lívia manipulou tudo, ela admitiu. Clara hesitou, observando-o com desconfiança. E você só percebeu isso agora? Sim, e me arrependo profundamente. Mas não é só isso, Clara. Tem mais. Ela cruzou os braços. Estou ouvindo. Marco ajoelhou-se no chão do trem, ignorando os olhares dos outros passageiros. Os meninos deram risadinhas, achando aquilo inusitado. Clara, desde que você saiu, percebi que minha casa ficou mais vazia do que nunca. Não por causa da decoração ou das coisas que você fazia, mas porque você não estava lá. Você trouxe algo para a minha vida que eu nem sabia que precisava. Ele olhou para os garotos e sorriu. E acho que esses 2 também. Clara ficou vermelha. Marco, você está no meio de um trem lotado. Eu não me importo. Ele olhou direto nos olhos dela. Clara, você me salvou mais de uma vez, e eu quero que você saiba que não sou mais o homem que você conheceu naquele vagão. Quero fazer parte da sua vida, e se você deixar, quero ser o pai desses meninos. Sei que não posso mudar o que sou, mas posso ser alguém que eles possam amar. Um silêncio tomou conta do vagão. Clara mordeu o lábio, claramente emocionada. Você é impossível, disse ela com um leve sorriso, e eficiente, lembra? Ela soltou uma risada curta e olhou para os meninos que o observavam com expectativa. Finalmente, ela suspirou. Se eles aceitarem, eu também aceito. Marco levantou-se, olhando para os meninos. O que acham de um cara como eu entrar na vida de vocês?
O mais velho respondeu com uma risada: Você vai ter que aprender a brincar. É um preço justo. Marco sorriu e estendeu a mão, que o menino segurou sem hesitar. Enquanto o trem seguia sua rota pela costa, Clara se aproximou de Marco e sussurrou: Não sei onde isso vai dar, mas você tem uma chance. Ele apertou a mão dela. Uma chance é tudo o que preciso.